Olá, eu sou o Thiago Sarraf, especialista em e-commerce. Estou de volta no meu canal com mais um vídeo da série Casos Reais, falando sobre profissionalização no e-commerce. Esse caso aqui, na verdade, não é o único, né? Apesar de uma recente experiência ter me chamado a atenção, mas é um time aí de lojistas que acabam passando por isso. E ela acontece bem na etapa de um faturamento próximo aí entre 50 a 100 mil reais por mês e também acima de 10 a 20 pedidos por dia, por exemplo. Depende muito do ticket médio da loja, uma série de fatores que a gente vai trabalhar. Mas essa profissionalização do e-commerce é um acerto de contas, vamos dizer assim, né? Abriu a loja, começou a vender, as coisas começaram a acontecer e esqueceu ou deixou de lado a organização, né, a processualização, a profissionalização em si da área. O que me chamou a atenção nesse lojista? Ele tinha um volume de pedidos bem significativo, né, mais de 100 pedidos por dia, na verdade até aproximadamente 500 pedidos por dia, bem mais de 100. E as coisas foram acontecendo, só que com o mesmo processo de quando ele tinha 10 pedidos por dia, por exemplo, ou de quando ele tinha um pedido por dia. O que ele fez foi só colocar um exército de pessoas dentro da empresa para executar as mesmas tarefas. E aí as atividades, né, começam a ficar sem pé nem cabeça. Na expedição dele, né, quando ele dava entrada em mercadoria, ali na mesma área de expedição, na área de recebimentos de mercadoria, ele recebia as caixas dos produtos. Essas caixas, cada caixa, né, de papelão com um kit de produtos, vinha aproximadamente 100 itens daquele item que ele vendia. São itens relativamente pequenos, né? E muitas vezes essa caixa na importação ela não vinha com 100, vinha com 99, vinha com 101, variava esse número. E ele perdia um bom tempo recontando esses itens. Ele tinha que abrir caixa a caixa do fornecedor e contar esses itens. Ele chamava de matar gato, né? Era a nomenclatura que ele dava. E eu comecei a notar ali um padrão de trabalho. E eu percebi em uma tarde que eu passei com ele que parte das caixas não eram verificadas, ele fazia uma amostragem. E eu vi que o índice de problemas, né, de reclamação com o fornecedor era relativamente alto, acima de 10%. E justamente nas caixas que eles não abriam. Então não dava para fazer uma amostragem ali. E eu pensando, poxa, como que eu posso ajudar esse cliente? Como que eu posso ajudar esse cliente? Seria o certo abrir a caixa, bipar item a item, dar entrada já no RP, ter outros processos que a gente poderia fazer. Mas ao lado ali da expedição, ele tinha uma balança, e uma balança de precisão, uma balança grande de precisão. E eu pensei, bom, peraí, cada item pesa 200 gramas. Se a balança é de precisão, eu vou pesar uma caixa, vai ter X peso, caso tenha 200 gramas a menos, 400 gramas a menos, 600 gramas a menos, eu tenho a quantidade de itens e adotei isso como um processo. Então, a única coisa que eu fiz é que, a partir do momento que ele tirava a caixa do caminhão, a gente via qual era o item que estava catalogado, a quantidade de peso, colocava na balança, checava, estando certo, ia para a parte separada de verificação ok e fazia uma amostragem de qualidade. Abria o produto para ver se ele estava inteiro, vamos dizer assim. E ele dava sequência. Teve uma grande resistência nessa mudança, né? E confesso que boa parte dos e-commerce que eu auxilio, quando eu entro com um processo, a resistência ela é grande. E ele falou, a gente vai perder mais tempo. Eu falei, não vai. Você vai ter mais tempo investido em tratar de outras coisas do que problemas. E a gente fez isso durante um mês. Resultado, zero divergência, porque no momento que recebia a mercadoria, quando já tinha uma diferença de peso, a gente devolvia automaticamente para o fornecedor ou fazia um acerto de notas. E dentro disso a gente fazia uma entrada de mercadoria correta e a gente dava sequência do trabalho. Então a gente conseguiu processualizar. Outro quesito, né, a quantidade de pessoas ali que ele tinha na expedição. Ele tinha aproximadamente 7 funcionários. Eu tenho uma máxima do mundo corporativo que eu herdei, né, que eu vou determinar um gestor a cada grupo de 10 pessoas. Ou uma área importante, eu coloco alguém para gerenciar aquela área. Então na empresa dele tinham 30 funcionários, ele mais um sócio, em tese a gente precisaria de mais um gestor, porque cada sócio vai dar conta de 10 pessoas. A área de expedição foi escolhida como uma área de gestão e tinha um gestor lá nessa área. Abaixo do gestor
eu gosto de sempre trabalhar um ponto focal, uma pessoa que é meu braço direito, que vai compensar na minha falta o meu trabalho. E aquela área era feita por 6 assistentes e 1 estagiário. Então a gente não tinha pessoas assim qualificadas em tese hierarquicamente por cargo para compensar a falta do gestor, que ali já era gerente, não era nem líder nem coordenador de empresa. O que isso quer dizer? Que estava concebida uma área de uma forma errada. Então a gente fez um trabalho ali de repasse de conhecimento e capacitação. A gente promoveu uma das pessoas que era assistente para analista júnior para trabalhar e desenvolver ela como pleno para num futuro quiçá ser sênior e depois pensar numa liderança, que é um plano de carreira. Então a profissionalização, ela não é só em capacitar a pessoa a conhecer de e-commerce. É capacitar gestão, capacitar RH, capacitar processo, capacitar entendimento do ecossistema do negócio. E esse é o desafio da empresa. Então, muitas vezes eu tenho que voltar para o papel, desenhar um organograma, desenhar uma matriz da empresa e trabalhar ela. E aí a pergunta que me fazem, mas Thiago, quantas pessoas eu tenho que ter na minha equipe? Eu tenho uma outra máxima no meu universo corporativo e de investimento, que a cada 100 mil reais anuais da empresa justifica um funcionário. Ou seja, se é uma empresa que fatura 1 milhão por ano, ela terá 10 funcionários. Se é uma empresa que fatura 100 mil por ano, ela terá um funcionário. E aí é e-commerce, que a gente chama. E eu já citei aqui em outros vídeos do canal que o e-commerce, ou abaixo de 4 pessoas no mercado brasileiro dentro de um e-commerce, significa mais de 60% dos e-commerces abertos, segundo uma pesquisa do Sebrae de 2016, onde ela validou esses itens. Então é importante vocês saberem essa classificação, até porque dentro dessa classificação eu vou justificar e vai fazer sentido a conta de ter mais pessoas ou não. Nessa empresa aí desse cliente referência, né, que eu citei aqui para vocês, essas 30 pessoas estavam extrapolando em 5 recursos dentro do faturamento anual da empresa. E a gente acabou fazendo um trabalho de remanejamento. Dentro desses 5 recursos, 3 saíram da expedição. Nessa saída me justificou a trabalhar um funcionário pleno, onde eu não precisaria de quantidade, eu precisaria de qualidade de processo. Então, esse recebimento com peso, mudança de processo, caixa, impressora, uma série de fatores que a gente acabou colocando ali em prática, a gente conseguiu sim profissionalizar aquele departamento e trabalhar. E a gente tem que fazer um desenvolvimento de carreira para o gestor daquela área, porque ele não tinha essa percepção, não tinha essa visão. Então, prematuramente ele virou gerente, ele deveria ser um líder, para liderar só o time ali, mas ainda assim ter um acompanhamento efetivo de um sócio para poder capacitar esse líder, virar um coordenador, um dia virar um gerente, tá certo? A profissionalização do e-commerce é um grande desafio, porque muitos pensam que é só aprender sobre a área, e não, isso aqui é uma empresa, tem que aprender sobre outros fatores. Aprender a liderar, a contratar, a cobrar, desenhar metas, planejamento, uma série de outros fatores que a gente vai ter, né? Eu vivi um mundo corporativo, eu tenho isso muito bem enraizado, fui muito cobrado sobre isso, eu tenho essa facilidade, né, de compreender, usar e aplicar também para os meus clientes. E eu vejo isso como unânime, por isso que eu falei que é um time de lojistas que acabam tendo essa dificuldade de profissionalização, que a gente chama da síndrome do mal do crescimento, né? Que é o custo do crescimento do teu negócio. E a gente precisa planejar essa organização, porque muitas vezes você se readequar pode ter um impacto efetivo sim em faturamento, por conta de aumentar custo ou ter outras questões. Um outro fato que eu queria comentar com vocês, dentro da profissionalização, só para a gente fechar esse tema, é política de premiação, né, que é bem comum em e-commerce, algumas empresas tentam trabalhar isso para incentivar seus funcionários. E uma outra empresa que eu atendo, eu recebi uma política de premiação onde os pré-requisitos para ganhar R$200 de aumento, sendo que o piso de salário era 1.200, isso significava quase 20% de premiação, é um prêmio muito bom, né, proporcionalmente falando do salário. Era chegar no horário, cumprir a jornada de trabalho e zerar a fila da área que ele tem. Aí eu falei, desculpa, isso aqui é obrigação, né? Porque esse funcionário, ele foi contratado, ele é pago para no mínimo cumprir a jornada de trabalho dele e entregar aquilo que eu espero. A premiação tem que ser através de um desafio, de um atingimento de meta superior àquilo desenhado e esperado pela área. Aí sim é um prêmio, porque o dever daquele profissional naquela área é entregar isso.
Então só toma cuidado quando você for desenhar e criar um programa de incentivo para você não repassar um aumento coletivo sem perceber. Porque a obrigação dele é chegar no horário, sim. Né? Eu moro em São Paulo capital, todo mundo que mora aqui em São Paulo capital sabe que tem trânsito. E se eu sei que tem trânsito, eu saio mais cedo. É simples assim. Então não é uma justificativa a mais aqui o trânsito ser pretexto de atraso. É um compromisso, é um dever que você tem naquela parte do acordo, onde você recebe um dinheiro para fazer essa parte e entregar seu resultado. Então só cuidado nessa política de premiação para não virar um aumento coletivo mesmo. Porque eu já peguei operações onde tinha fixado um aumento coletivo e o funcionário não encarava mais aquilo como premiação, encarava aquilo como salário e ainda pedia aumento salarial contemplando um aumento na premiação, né? Então tem que tomar cuidado mesmo nesse planejamento, tá certo? Esse é um tema que eu posso ficar aqui dias falando com vocês sobre a profissionalização. E parte disso eu acabo trabalhando nos meus cursos, que inclusive tem um curso de imersão em gestão de e-commerce, o qual eu convido vocês a conhecerem. A gente tem agendas aí no intervalo de 3 meses aproximadamente, tá certo? Então deixo aqui o link da página para vocês conferirem as próximas edições e caso tenha alguma dúvida, algum caso real, compartilhe comigo que eu vou trazer aqui em mais um vídeo na minha série de casos reais dentro do meu canal do YouTube, né? Que eu convido você a se inscrever, habilitar as notificações para ser avisado quando tiver vídeo novo, que é praticamente todos os dias aqui no meu canal, tá certo? Eu sou o Thiago Saaf, especialista em e-commerce, e eu te vejo no próximo vídeo.